E muito bem, gente, vamos falar por aqui então de Enem. Professor Ricardo Nichetti, você não fez Enem, mas você, na sua época, você se consideraria preparado para fazer uma prova do Enem? Aí, não sei. Porque, claro, é porque quanto mais velho o cara fica, mais estuda o que tu mais gosta, né? Tu, de alguma forma, tu abandona um pouco os estudos que tu menos gosta. Como, vamos dizer, como química, que eu nunca fui chegado. Então, tu, talvez hoje para fazer. E o Enem é um exame do ensino médio. Então, os caras estão no ensino médio. Então, eles estão mais próximos dos conhecimentos. Então, para eles seria mais apropriado. Mas não é o que eu vim falar hoje. Eu vim só fazer perguntas para as minhas colegas, né? Para a Marina e para a Bruna, que estão aqui, né? A gente tem a alegria de recebê-las, né? E falar um pouco, né? Sobre por que não ter medo do Enem, né? Então, tipo, falar um pouco do Enem, prazer, sinta-se à vontade. Sejam bem-vindos. Bom dia, meninas. Obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo também. É um prazer, né, a gente que trabalha com isso, né, na escola, fica muito feliz em poder conversar tanto sobre nossa escola, nossos alunos, mas quem sabe poder ajudar, dar umas dicas aí pro pessoal que está nos ouvindo também. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, pela participação. E ressalto que é uma grande oportunidade sair um pouquinho da sala de aula para falar daquilo que a gente faz todos os dias, como a Marina comentou, que é falar de Enem. Os nossos alunos estão conscientes de todo esse cenário. É uma preocupação agora que o domingo está chegando, né? Então, nos deixa muito feliz poder falar com vocês um pouquinho. Quem vai fazer o Enem provavelmente já está ligado sabendo, mas um breve resumo. O que é o Enem? Então, o Enem, né, por sigla, Exame Nacional do Ensino Médio, né, então é uma forma de analisar todas as competências, dividido em 2 provas, né, a primeira prova agora nesse domingo dia 3, segunda prova no próximo domingo dia 10. Na primeira prova é parte de linguagens humanas e a redação, que aí depois a Bruna pode abrilhantar aí nesse sentido. E a segunda prova, daí normalmente é a mais temida, assim, fora a redação, né? Porque daí a gente teria a natureza, ciências da natureza, que é física, química e biologia, e aí a parte de matemática. São 90 questões no primeiro dia, mais a redação, e no segundo dia mais 90 questões. Então é coisa pra caramba, né? Mas a gente fala que, assim como o Ricardo comentou, eu acho que os alunos que estão no ensino médio, né? Os nossos alunos, os demais alunos, e com uma visão, assim, de estou preparado para isso, né? Porque o medo eu acho que é a principal barreira. Se você não colocar aí essa coragem de eu posso, eu consigo, óbvio que alguns mais, assim, né, desenvolvidos do que outros, aí a gente tem uma dificuldade bem grande, uma barreira que na prova você já não vai conseguir, né, iniciar. Mas, de forma geral, esse é o panorama que a gente tem. Viu, Marina, só para pegar esse gancho, mas tu acha, assim, que os alunos têm muito... Porque os adolescentes geralmente são pessoas mais inseguras, eles oscilam mais entre a confiança e a desconfiança total. Tu acha que essa é uma preparação para fazer, tipo, é uma dica boa, assim, eles ter confiança em si, como é que faz? Para ter calma também, né? Ontem a gente, né, ali no Objetivo, a gente fez uma revisão inicial, né? Então a gente tem algumas áreas de revisão, depois a gente pode falar mais sobre. Ontem eu fiz uma revisão falando sobre isso, o que seria cada prova, e aí eu coloco, né? Então, assim, o que fazer quando bate o nervosismo, ou que comida levar, né? Porque às vezes as pessoas, ou que roupa vestir, né? Porque tudo isso influencia. Às vezes a pessoa acha que é um dia pra tu ir bem arrumado, e não é, né? É um dia pra tu estar confortável, menina usar um amarrador, levar uma piranha, porque o cabelo incomoda, tu tá lá 3, 4 horas. Mas eu acho que, assim, essa geração é uma geração que precisa dessa confirmação, né? Por exemplo, a gente como professor tem muito esse papel de não, tu consegue, tu tem potencial, tu vai bem aqui na sala, então tu vai conseguir. Mas ontem, assim, no meu slide inicial, eu coloquei um meme que era foco, força e fé, né? Porque, assim, pro Enem, eu acho que tu tem que ter a fé também, porque entender que, assim, pros alunos que estão no terceirão, muitos acabam escolhendo só o Enem como entrada. E aí fica aquela pressão, e se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Essa geração, eu acho que eles são muito acelerados no sentido de que eu não posso fazer um ano de cursinho, eu não posso ter que refazer o Enem, eu preciso tudo pra ontem, sabe? Eu acho que essa carga que eles carregam acaba sendo, assim, pesada. Sim, trava, não? Eu gostaria de acrescentar na fala da Marina o quanto o Enem também é uma prova de resistência física e emocional. Né? Eles ficam 4 a 5 horas sentados, focados em fazer apenas exercícios, coisas que hoje, na atualidade, né? Cansei um pouquinho, eu vou olhar a rede social, cansei um pouquinho, vou dar uma volta. E não, o Enem é extremamente focado ali. Então, essa preparação, toda essa questão emocional, o físico, conta muito para a avaliação. Ele pode estar craque em todas as áreas, saber direitinho o que ele vai colocar lá na sua redação, porém, alguma coisa que não esteja prevista pode atrapalhar. Então, o calor,
né? Um colega que Doritos, tá ali, né? Que sempre tem alguém que ali abrindo o salgadinho, comendo a mastigação, fazendo barulho, ou alguém que tá ali inquieto na cadeira. Então, tudo isso é um diferencial também que precisa estar consciente de si, né? O que você está indo fazer lá. O teu objetivo, né? Como é que é aquela frase que tu sempre usa nas formaturas? Aquilo que muito custa, muito vale. Parece redundante, né? Bonito, aquilo que eu acho que muito vale. Eu acho que essa é a pegada do Enem mesmo. Tipo assim, vai te custar. É um dia que tu vai sair. Eu falei pros alunos ontem, eu falei, não é um dia que tu deve sair, tipo, nossa, que beleza, que tranquilidade. Não, é um dia que tu vai sair morto. E essa é a ideia. Porque, como a Bruna falou, é uma resistência. Mas entender assim, por que eu tô fazendo isso? Aonde que eu quero chegar com isso? E eu acho que é aí que vai te dar força pra chegar no, sei lá, na questão 45 e pensar, meu, tô na metade. Mas não é tô na metade pro ruim. Meu, tô na metade, falta só metade. É conseguir enxergar esse lado positivo, né, dentro da situação. E agora vou vender o peixe da escola, né? Porque também tem essa obrigação, né? A escola, o objetivo, além das professoras que já viram super capacitadas, ela tem o SAS Enem, ela faz ao longo do ano. São 6 edições, né? E aí o cara, de alguma forma, se treina pra isso, porque toda prova de resistência... É um mini Enem. Exato. E aí tu, entre aspas, cara, além de revisando conteúdo, tudo isso que é importante, mas tu também treina o corpo pra isso, pra aguentar, e tu tá mais, entre aspas, tu conhece teu corpo fazendo uma prova tão longa, né? Tem treino, eu acho que até pela questão de você se colocar num ambiente parecido do que vai ser, né? Porque uma coisa é o teu professor aplicando a prova, então ali, tipo, cada um senta num local que acha melhor, é outra pessoa que aplica, mas a Bruna aí tem um papel, né, de corrigir todas essas redações do SAS Enem, eles fazem a mesma quantidade de questões, a forma como é avaliado, que a gente tem o TRI, né, que é um pouquinho diferente do Enem, a nossa escola já faz esse uso aí, porque tem algumas pessoas que às vezes acham que é a mesma forma de avaliar, né, e o Enem peso, né? é bem complicado aí, para quem não sabe, o TRI é a teoria de resposta ao item, né, então só de uma forma simplificada, o que o Enem pega? Se você acerta questões difíceis, que são julgadas como difíceis, e você erra as questões fáceis, a sua nota diminui. Porque ele acredita que você chutou para acertar. Então, a ideia, por isso que é o exame nacional, né? A ideia seria que os alunos de todas as escolas teriam capacidade de fazer pelo menos as de níveis mais fáceis. Então, se esse aluno perder muito tempo numa questão de nível difícil, a média dele vai cair, né? Então, essa é uma coisa que os nossos alunos aprendem desde o início. E aí, isso é uma vantagem muito grande para quem está lá fazendo a prova. E outra, nós temos a correção das redações com a pessoa que é mais rígida que o próprio Enem. Porque geralmente quando a gente vai... As pessoas vão bem no objetivo na redação, elas vão melhor no Enem. Porque a Bruna corrige de uma forma... Não sei, Bruna, se tu quer falar um pouco sobre as redações, Sim, tudo. Eu acho que é importante ressaltar que dentro que a Marina falou, né, de 4 áreas de conhecimento, né, linguagens humanas, matemática e ciências da natureza, a redação ela vem como uma 5ª vertente. Então, quando os nossos alunos produzem, né, na escola, de modo regular, durante a semana, na sua casa ou durante o período de aula, com o SAS Enem, elas não têm nenhum tipo de consulta. Então, é ela e ela. Então, ela vai se apropriar daquilo que a gente foi falando em todas as disciplinas, porque a redação ela tem essa construção das várias matérias para dar corpo para sua argumentação, para dar debate para todo o processo. E quando eles entregam, então, eles já dizem, prof, dei meu sangue aqui, dei minha vida, e aí a Bruna vai lá e corrige, faltou uma vírgula, eu vou pontuar, usou uma inadequação, eu preciso pontuar, como papel de professora também, né? De dizer, olha, se você quer melhorar a sua nota, o seu caminho é por aqui. Isso. Se você quer continuar com essa nota, você continua assim. Então, há uma rigidez, sim, por conta dessa preocupação deles melhorarem, né? E, é claro, o corretor do Enem, o oficial mesmo, ele passa por todo um treinamento bem rigoroso, bem rígido, não é um processo simples, vou lá dar meu nome pronto, tem que ter uma formação para ser corretor, mas é um ser humano. E ele precisa corrigir mais de 100 redações em um dia. Então, esse ser humano corrigindo a primeira do dia ou corrigindo a última do dia, ele pode também cometer falhas, pode cometer erros. Então, eu, enquanto professora, consigo corrigir quantas eu quiser num dia, quantas não, né? Mas eu posso corrigir 2 agora e daqui a pouco corrigir mais 2, colocar anotações, coisa que o corretor não vai se preocupar. Então, como um processo de melhoria, eu sou bem... Ô, Bruna, só por curiosidade, as redações vão pra Brasília e lá elas ficam corrigidas ou elas ficam corrigidas localmente, assim? Tipo, cada região corrige as suas? A última informação que eu tive sobre isso é que elas são digitalizadas, não sei dizer por quem, se elas chegam a ir até Brasília para ser digitalizada em um lugar específico, no próprio INEP, ou pela empresa que faz o Enem, mas elas são digitalizadas. A partir dali, os corretores que estão espalhados pelo Brasil recebem online.
Só que é um processo bem rígido e bem sigiloso, né? Então, se eu for corretora do Enem, eu não posso te dizer, sou corretora. Não posso falar isso, né? Existe toda uma documentação para manter esse sigilo e manter a ética. Mas as últimas informações... Você é corretora do Enem, Bruno? Cara, mais. Mas ser, não, né? não sou. Não sou corretora. Mas Não, aí a redação é sempre o bicho de 7 cabeças, né? E sempre Sim. se espera, o que vai ser o tema da redação. Sim. O que está previsto, assim, quais são as possibilidades e por que a redação é o bicho de 7 E o cabeças? palpite delas, né? Porque a Bruna, o palpite dela, o que vai ser Bom, o tema? por que ela é um bicho de 7 cabeças? Justamente pelo que você falou. São inúmeras possibilidades. O que a gente vê dos últimos anos é que é uma proposta social. Grupos minoritários, então, não vai aparecer uma coisa muito específica ou polêmica. Não é Jamais, né? juízo de valor para o governo, né? Que é quem está promovendo toda essa prova. Então, a gente costuma trabalhar lá na escola com diferentes temas, né? Fazer um rodízio, mas em diferentes eixos. Então, por exemplo, hoje eu vou trabalhar com... Essa semana vocês vão escrever sobre o eixo educação. E aí vem uma coisa específica sobre educação. Semana que vem saúde, na outra meio ambiente, na outra tecnologia. Então, vai fazendo todo esse rodízio para que os alunos se preparem de maneira ampliada e que não seja uma total surpresa. Né? No ano anterior, eu trabalhei com os alunos em sala o tema que caiu, que era dos povos originários e tudo mais. Ano passado, eu não trabalhei com os alunos aquele tema. Porém, as notas também foram muito boas. E aí vieram me perguntar, nossa, prof, a gente não trabalhou, mas deu super certo. O que aconteceu? A gente teve uma regularidade de escrita, um acompanhamento específico e mais, vocês, enquanto estudantes, estavam conscientes do que vocês estavam fazendo lá. Isso. Não adianta eu dar uma estrutura pronta para vocês e vocês colocarem aleatoriamente aqui. Eu preciso que vocês estejam conscientes do que vocês estão falando e debatendo. Bruno, para uma pessoa tá fazendo o Enem, quanto tempo tem que gastar para fazer em média a redação? Porque isso é uma coisa também... Porque outra coisa que os alunos têm que saber é dosar o tempo, né? Porque o Enem, assim, o que eu acho, né, complicado, porque no edital a diferença da primeira prova para a segunda, que você tem uma redação a mais, são 30 minutos. É muito pouco. Então, no primeiro dia, a prova vai até às 19 horas e no outro domingo até às 18h30. Então, assim, para o INEP, você teria meia hora ali para fazer uma redação, que a gente sabe que impossível, né? O que eu costumo dizer, Ricardo, é que é interessante dosar o seu tempo. Né? Cada aluno se organiza ali na hora que vai fazer a prova. Uns começam, já vão direto ver o tema, já faz rascunho, vai fazer questões, depois volta a revisar, passar a limpo, então fica meio fragmentado. Mas se a gente fosse juntar tudo, 1h30, 1h40 para fazer, passar limpo e tá ali com ela pronta. Só desculpa insistir nisso, mas tu começa fazendo a redação ou tu deixa para fazer depois? Eu sugiro, ou estratégia de cada aula? Eu sugiro como estratégia para aquele aluno que ainda não traçou esse caminho, que pegue o seu caderno de questões, começou, já olha o tema. Interprete esse tema, busque as palavras-chave, e se os meus alunos forem ouvir isso depois, eles sabem que eu falo exatamente assim, o primeiro passo é esse. Leia o tema, sublinhe as palavras-chave, interprete esse tema, faça o seu rascunho. Deixa ele descansar um pouquinho, porque o teu cérebro, ele tá ali a 1000, né? E ele tá preocupado com as outras 90 questões. Faz um pouco de questões, começou a bater canseira, volta pro teu rascunho. Dá uma divisão nas etapas. E uma coisa que nós falamos também, além da questão da redação, é daí em relação às outras disciplinas, né? Tendo essa ideia do TRI, é bem importante para quem não tem essa informação e vai fazer o Enem, escolher sempre começar pelas disciplinas que você tem mais facilidade. Porque assim, como a gente falou do nervosismo, né? Se você começa numa... Porque às vezes o pessoal tem essa visão assim, vou começar pelo mais difícil. Só que aí, tu vai na primeira, tu não sabe, aí a segunda tu não faz ideia, aí a terceira, aí tu começa a olhar a galera tá fazendo, e daí tu já começa a ficar nervoso. Então a gente sempre fala, comece por aquilo que tu tem mais domínio, e aí seria interessante você já ir pra prova sabendo disso. Eu prefiro... Então na primeira prova eu vou começar por história, geografia. E dentro da prova, o ideal seria também você conseguir analisar quais questões são de níveis mais fáceis ou mais difíceis. Aí fazer tudo que é fácil antes, até porque daí a tua moral, né, dá uma erguida, tu acha que, né, tá no caminho. E aí depois, ficou mais cansado, né, como a Bruna falou, pode ficar fazendo essa troca entre redação e questões. Mas assim, o que eu diria é jamais começar pelas difíceis. Porque elas não vão valer tanto, pensando na forma como o INEP vai fazer a correção. E também existe esse fator aí de você perder tempo, que não é importante, e principalmente essa questão do nervosismo, que eu acho que isso pega muitos alunos, às vezes, de achar que, eu achava que eu sabia, e aí não sei, E sobre o tema de redação, vale a mesma perspectiva, né? E se cair um tema que eu não estou seguro, ou eu não sei, o que eu faço? Vendo ele por primeiro, dá tempo do teu cérebro dar uma acalmada.
né? Eu fiquei nervoso e agora eu vou fazer o quê? Eu não posso perder tempo aqui, vou fazendo questões. Opa, surgiu uma ideia. Anota, continua fazendo exercícios. Então, isso é uma coisa muito particular, muito individual, mas que é nosso papel também orientar. Tem alunos que vão preferir fazer logo a redação por primeiro e depois os exercícios, mas é uma prática para também vencer o cansaço. Fora aqui no processo de redação também, que eu costumo comentar, é que chega lá pro final da redação, passando a limpo, tu tá cansado, tá estressado, já o teu cérebro começa a dizer, tá estressado, faz qualquer coisa, termina logo, entrega, vai embora, né? Então também tem que tomar esse cuidado contra, né? Pra estar consciente do que você tá fazendo ali. Pra não começar a ter erros por desatenção, né? Exatamente, e aí isso vai ao encontro do que falávamos há pouco. O que você está fazendo ali? O que você foi fazer? Você tem até tal hora para ficar ali. Esteja consciente do que você está fazendo. A questão também dos treineiros, né? Na escola, a gente esse ano, assim, foi até nos chamou muito a atenção, porque eu acho que 3 ou 4 alunos do médio inteiro da nossa escola que não irão fazer Enem. Que não era comum há 3, 4 anos atrás. Normalmente o pessoal do terceirão vai porque, né, a forma de acesso, e os outros anos, um ou outro, que às vezes normalmente se destacava um pouco mais, e agora não. O pessoal veio assim com uma visão de isso que a Bruna falou. Tu vai pegando o jeito da prova, tu vai aprendendo qual que é a tática melhor, tu vai se desafiando. Então, imagina, se tu fizer 2 anos seguidos, quando for o teu terceiro ano, que é o teu ano real, vamos dizer assim, que vale, eu acho que tu vai estar com uma mente, uma visão, um nervosismo totalmente diferente, né? Pelo fato de já ter passado por essa experiência. Não tá cru, né? Então, pra quem também nos ouve, que não tá no terceirão, né? Agora passou as inscrições, mas ano que vem vai fazer, se desafia, né? Até pra ver onde é que tu tem que estudar mais, porque é uma forma de depois tu ver essa informação. Tipo, nossa, não fui tão bem em natureza. Então, eu tenho 1 ano pra me dedicar mais nessa área, né? Eu acho que isso é bem válido também. E é importante, talvez, ter conversas com ex-alunos que já fizeram a prova, né, levar até a escola e dizer, é assim que funciona, foi assim. Como é que é também essa interação entre quem já fez e quem vai fazer? Nós temos uma prática na escola, principalmente com os alunos de terceiro ano do ensino médio, de convidar ex-alunos que já estão cursando, fazendo algum curso, fazendo a graduação, ou então que já estão atuando nos seus respectivos campos de trabalho, para irem conversar com os adolescentes, né? E aí, nesse momento que eles vêm conversar, pensando nas suas profissões, nas suas labutas diárias, né? Nas problemáticas diárias, para eles escolherem as suas profissões, eles também comentam como foi esse processo na época deles. Essas angústias, esses receios, esses medos são compartilhados. E aí dá aquela sensação de, nossa, ele passou por isso também e ele conseguiu. Então, eu também posso conseguir. Esse é o panorama. Então, tem sim essa importância de conversar com alunos que já fizeram. E também, outra situação, é que os alunos que fazem como treineiros no primeiro ano, quando eles vão para o segundo, eles já começam a conversar com os mais jovens e dizer, gente, façam. Quando você vai para uma partida de futebol, Copa do Mundo, você não vai sem treinar antes. Né? E o mesmo vale para Enem ou para qualquer outro vestibular. Você tem que conhecer a prova antes, você tem que testar o seu tempo, testar os seus limites. E então é bem importante ter todo esse panorama. Tem uma diferença muito grande, né? Claro, eu vou falar da minha área, né? A área de humanas para as áreas de exatas e das suas linguagens, né? Mas eu sempre falo assim para meus alunos, principalmente para a aula de filosofia, tu tem que localizar o autor pelo período histórico, né? Porque aí todo mundo tá fadado ao tempo, né? Então o tempo te ajuda a responder certas questões. Mas como é que tu faz nas outras disciplinas, tipo matemática, química? Eu sei que não é a área de vocês, mas tipo, como é que tu faz para responder? Porque nas áreas de humanas, eu sempre falo assim, tu tem que ver o contexto. Nenhum autor ele foge do seu contexto. Tu achar alguma dica do contexto, é mais fácil tu acertar a questão. Mas numa área que não é isso, como tu faz, né? Mas essa questão do contexto, ela existe também nas outras disciplinas. Então, por exemplo, em biologia, que é a minha área, né? É muito comum as provas serem biologia e química, muito juntas, né? Então, assim, vai ter um negócio de biologia, eu vou colocar uma reação química no meio. Mas o Enem, de forma geral, ele sempre traz alguma dica na questão. Se tu tiver o fator interpretativo, né, que é tão bem trabalhado ali na escola, tu vai conseguir encontrar uma palavra-chave, porque muitas vezes tu vai cair no conto de tipo assim, tem 2 respostas que tu acha que é certa. E aí, mas daí tu fica, meu Deus, não tem nada de errado. E aí tu tem que ver o que está sendo perguntado. Porque o Enem é muito isso, não é o nível de dificuldade, é tu entender o que realmente está sendo perguntado para você. E em matemática, até comentei com os alunos ontem, o Enem não é uma prova, assim, que de forma geral você tenha que usar muita equação. O Enem é muito mais raciocínio lógico. Então, ontem eu mostrei para eles algumas questões que você pode fazer por
por equação? Pode, mas dificilmente você vai lembrar. E aí tem a questão de unidade de medida, cortar a unidade de medida, regra de 3 que salva na maioria das questões. Então, eu acho que pergunta, né? Isso, é entender realmente o que está sendo questionado e ter essa visão mais aberta de, tipo, como que eu posso resolver de uma forma não tão robotizada. Porque a ideia do Enem não é que seja algo assim, isso aqui é A, isso aqui é B, é uma coisa mais geral. Porque se tu for ver questões dessas áreas, normalmente eles trazem para a realidade. Em biologia é tipo, um peixe dentro de um aquário, não sei. Em algum momento, tu vai conseguir imaginar o que está acontecendo ali. Em matemática também, né? Não é abstrato, né? É algo usual no cotidiano. E eu queria fazer um gancho, porque isso acontece também dentro de linguagens quando aparece a questão de literatura. Sim, tem o contexto histórico por trás, literatura e história são muito afinadas, né? São muito próximas, mas a interpretação da questão é um eixo muito chave. Também não vale o aluno dizer que prova de Enem é só prova de interpretação, porque ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele vai pegar todos os conhecimentos que você adquiriu durante 3 anos de formação, certo? Porém, a interpretação, ela salva. Você está conectado com a questão, o que ela quer exatamente de você, né? E falando de língua portuguesa, não é uma prova gramatiqueira. A área de linguagens não é uma prova gramatiqueira, ou seja, vai lá pedir para você onde é que vai a vírgula naquele período. Mas ele vai te pedir o que aquela vírgula está fazendo ali para produzir efeito de sentido. Certo? Então tem essa diferenciação. Vocês falaram antes, né, que às vezes você está mais preocupado lá em... Meu Deus, eu tenho que ter um resultado bom no Enem para poder chegar na universidade. A pessoa tem que estar focado no Enem. Deixar a universidade para depois? É que, assim, o Enem é a principal forma de acesso, né? Hoje no Brasil, de 60% a 70% da população acessa as universidades pelo Enem, né? A gente tem algumas formas de uso dessa nota, né? A principal é o SISU, que aí lá em janeiro, né, o pessoal vai poder escolher 2 opções de área. Então, tu pode escolher 2 cursos, né? Ou o mesmo curso em faculdades diferentes. E aí, a partir de uma nota de corte, você fica ali dentro ou fora, né, daquela tua vaga. Ressaltando, Marina, de universidades federais ou estaduais que estão vinculadas a esse sistema. Então, para o aluno que quiser tentar a sua vaga, é a principal forma de acesso. Se for daí particular, né? Normalmente as particulares têm o seu vestibular próprio, ou tem outras formas de acesso também. Aí a gente teria o ProUni e o FIES também que usam essa nota, né? O ProUni aí teria a ver com o pessoal de baixa renda, né? Que daí teria que comprovar uma questão de renda, mas aí você também tem que ter a nota mínima de 450 no Enem para poder acessar. E no caso do FIES seria o financiamento estudantil, né? Que aí também tem que ser comprovado. Hoje a gente tem, não sei se, né, já foi pauta aqui a questão da faculdade gratuita, né? Sim. Que o governo propôs, né? Então também hoje tem essa nova vertente que pode ser utilizada. Mas eu acho que, assim, a nota realmente vai sair depois. Então não adianta tu ir para a prova já pensando, eu tenho que chegar no 700, eu tenho que chegar no 800. Faz a prova, dá o teu melhor, vai confiante, né? No caso dos nossos alunos, o terceirão é só revisão, então eles têm um ano inteiro para rever tudo que foi visto, né? Então isso é uma vantagem, assim, gigantesca em comparação, né, a outras escolas, porque uma coisa é você finalizar o estudo no terceiro ano, outra coisa é você ter um ano só para relembrar todos os conteúdos. Então, aquilo que a gente fala, todos estão capacitados, né? E com esse pensamento de, eu vou dar meu melhor, eu fiz isso e aí aguardar, né? Quando sair a nota, claro, aí a gente fala sobre isso, né? Existem técnicas também de qual seria a tua primeira escolha, a tua segunda escolha no SISU, porque às vezes isso pode facilitar a tua entrada, né, em alguma faculdade, mas daí isso é depois, né? Tu tem que primeiro fazer a prova para daí acontecer. E ressaltar que as instituições federais que nós temos aqui na nossa região oferecem muitas vagas, né? E muitas vezes essas vagas não são totalmente preenchidas por pessoas daqui da região. É claro que existe o sonho do curso, né? Talvez naquela instituição aqui pertinho não tem, eu tenha que me deslocar. Porém, é importante ressaltar que existem boas instituições, boas universidades, basta você encontrar o caminho para chegar a elas, que é via as federais ou estaduais, via Enem. E agora, só pra gente estar já chegando no final, né? Como é que vocês vê a escolha dos alunos, né? Tipo, porque uma coisa é fazer Enem, eu acho que quando o aluno tem mais ou menos o vislumbre do que ele vai fazer, ele se motiva um pouco mais. Nada. Como é que vocês vão ver os nossos adolescentes, tipo, em relação à escolha? Porque eu sinto deles que cada vez mais eles estão com mais receio de escolher, né? Então isso é uma coisa que mudou também, porque antigamente os caras chegavam no segundo ano já mais ou menos... Hoje em dia eles estão...
que é muita informação, eu acho, né? Eu concordo. Eles recebem falando de rede social, né? Isso aí, né? Você vai ter acesso a muitas coisas, então eu acho que existe também um medo de ser julgado, porque é o que eles vivem, né? Em todos os âmbitos aí da vida, no sentido de, vou falar que eu quero fazer tal coisa, o que os outros vão pensar disso? Mas eu concordo completamente, até nas aulas eu sempre falo pra eles de mapa de sonho e tal, porque quando tu tem um objetivo, tu tá fazendo aquilo por aquele motivo, né? Agora, eu não sei o que eu vou fazer, daí pra que eu vou estar fazendo aquilo ali, né? E assim, o que eu diria também, né, não sou mãe ainda, mas eu escuto muito dos alunos, assim, para os pais que estão nos ouvindo, né, ter esse cuidado, porque às vezes os pais depositam sonhos que são deles e não dos filhos. E a gente vê muito isso na escola, sabe? De tipo assim, o aluno tem medo de falar, ou tu vê que o aluno não... tu vê a caminhada do aluno, daí o aluno vem, prof, eu quero fazer tal coisa. Tu enxerga que não é aquilo, porque não é algo verdadeiro. Aí tu vai mais profundo, às vezes fala, não, é que a mãe acha que se eu fizer tal coisa, não é um curso tão bom, então... E a frustração que tá ali sempre em paralelo, nesse momento, ela aparece, né? Aí eles tentam, às vezes não é aquilo que eles querem fazer, eles vão por conta dessa tem medo de desistir, né? Como é que vai ser esse julgamento. Tentam, aí às vezes não conseguem numa primeira tentativa, que pode acontecer, que a nossa vida é feita de escolhas, erros e acertos, né? Acho que a gente no papel de adulto consegue observar muito mais e falar isso pra eles, que tá tudo bem, mudar lá na frente, mas é uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande. E pros que decidiram, eles já vão mais focados, mas pros que não decidiram, fazerem igual essa prova, né? Fazerem o Enem, se prepararem numa totalidade, porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que já foi repetido várias vezes aqui hoje. Ele é tudo que você acumulou durante esses 3 anos. O que você vai escolher depois lá na frente, você vai só acumular bagagem especificamente. No geral, as notas estão sendo boas nos últimos anos, no pessoal aí do Objetivo? Sim, graças a Deus estamos mantendo aí, né, redação sempre, né, para quem passa aí na frente tem, né, da escola, temos ali as imagens dos nossos alunos, né, notas muito boas, né, como a Bruna falou, né, mérito grandíssimo dela, junto com todos os outros professores, né, mas eu acho que os nossos alunos também, muitos conseguem enxergar a oportunidade que é estudar no Centro de Educação Objetivo, né, eu faz quase 4 anos que eu trabalho ali na escola e eu vejo, assim, que pro tamanho da cidade de Pinhalzinho, o nível de ensino que é oferecido ali é algo assim fora que a gente não vai ter em cidades maiores. Então eu acho que quem tem a oportunidade de estar lá, né, consegue perceber essa vantagem que é. Então notas, a gente tem aluno no primeiro ano que fez... Aluno de primeiro ano do ano passado... Teve uma aluna do ano passado que fez 980 na redação e fez 700 e alguma coisa em matemática. Primeiro ano. Nossa, prof, mas 700 e pouquinho para 1.000... áreas são diferentes da redação. A redação vai até 1.000. Se você tirar acima de 700 em uma área específica de matemática ou qualquer outra, é muito. Só para saber, a nota mais alta em matemática no passado foi 860 em matemática, do Brasil inteiro. Ela tirou 700. E teoricamente ela nem viu todo o conteúdo ainda, né? Exatamente. Então, a ideia é essa, né? Até deixar como informação, né, que a nossa escola sempre está de matrículas abertas, né? Então, para quem gostou da conversa, do assunto e que quer melhorar, talvez, né, o seu estudo, de ter essa oportunidade, nós estamos de portas abertas para receber todo mundo, e ressaltando, né, que a nossa conversa hoje foi especificamente sobre ensino médio, mas a importância de construir consciência e o conhecimento nesses alunos desde pequenos, né? Não só no médio. Porque no médio eles já estão adolescentes, eles já estão um pouco mais evoluídos, digamos assim. Mas fazer a base, uma boa leitura, uma boa escrita, práticas de debate, a construção basilar, ela é anterior ainda. Então, não só para ensino médio, né? Para ensino fundamental, as práticas que a gente vem fazendo... eu não vou chegar lá pro aluno do cestinho e dizer, vamos fazer uma redação do Enem hoje. Obviamente não, mas são construídos passos para interpretar. Eles não percebem o que a gente faz. E para produzir. Mas a gente já está cobrando. Imagina, o quinto faz, né, a provinha SAS, o sexto tem prova SAS, então eles já estão sendo inseridos de uma forma mais leve, obviamente, mas como a Bruna falou, com a ideia de que quando chegue no ensino médio não seja assim um salto tão grande, né? Então é algo que eles já... E claro, né, o papel fundamental da escola, eu sempre ressalto isso, que é formar cidadãos, é formar pessoas conscientes, críticas lá na frente. A partir do momento que a gente começa a cobrar uma redação mais efetiva, com maior debate, com amplos conhecimentos de todas as áreas para serem colocados ali, juntamente com todo esse processo de prova SAS, conversas com outras pessoas, esses alunos vão estar mais preparados não só para entrar na universidade, mas poder conversar no nível mais elevado com alguém que tem um conhecimento específico, saber ouvir, saber escutar, saber criticar. Então, a escola também tem esse papel. E a gente vai construindo isso tijolinho por tijolinho.
Só pra lembrar, não é só estudar lá dentro, né? O pessoal se diverte também, né? Só pra... Claro. Tem, uma escola muito interessante, não é só estudo, porque o pessoal tem medo, ó, só estudo. Não, a gente estuda, mas também faz outras coisinhas, né? É bem legal. As aulas são divertidas. E outra, vão visitar, quem não tá nos escutando, quer visitar, é super fácil, super acessível, todo mundo Aqui pertinho conhece. da rádio. É pertinho da rádio, vai lá, o pessoal vai receber. E quem vai fazer o Enem domingo, uma boa prova, Isso, né? Pra todo deixar mundo. o nossa... Nem vou dizer boa sorte, porque eu acho que sorte não é o caso agora, né? Então, uma boa mas prova. Um pouquinho de sorte Eu faz ia falar bem, fé, né? Que eu acho que a fé aí nesse caso, né, é uma oraçãozinha pra quem tem, né, independente da religião. Mas assim, confiar, né, no processo, todo mundo que nos escuta aí, pros nossos alunos em especial. Tomara que vocês possam comentar depois que o tema da redação tenha sido falado, né, na nossa escola, para que a gente fique ainda mais feliz. Mas uma boa prova para todos. Vão confiantes, tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Para fechar a última pergunta, e as aulas de filosofia são boas? Então, acho que, Não vamos falar. acho que vamos cortar o programa agora. Aqui. Não, sim, é um bom professor. Bom professor. O problema só é quando ele pega a aula dos colegas, mas fora isso a gente tá... Viu, a gente Felipe? se dá Mas bem. nós tínhamos que pedir pra Bruna pra deixar registrado o tema da redação. Ai, me colocaram agora, né? Qual que é o teu palpite, então? Eu tenho um palpite não... Quer dizer, eu tenho um palpite de tema, mas eu tenho um eixo, né? Eixos são as diversas áreas. Saúde, educação, tecnologia e tudo mais. Eu acho que tá demorando muito para aparecer, olhando, né, os últimos anos, alguma coisa sobre educação. Então, o meu palpite vai... Palpite, tá? Alguma coisa relacionada à educação, os desafios para esses alunos com transtornos de aprendizagem. Eu acho que vem alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria fazer um adendo que eu não falei. Muito mais do que acertar o tema, né? Porque isso é mera sorte, né? Isso é um chute. Muito mais que isso é estar preparado para aquilo que aparecer e estar confiante que, por mais que eu chutei esse tema, não foi, é conseguir respirar e conseguir fazer um bom texto e conseguir fazer todas as questões com calma, tranquilidade e naturalidade e lá em janeiro esperar o resultado. Bruna, Marina, obrigado pela presença de vocês. Boa sorte a todo mundo que vai fazer o Enem, né? E objetivo também, sempre parceiro, esteve aqui ontem com os alunos do 5º ano, né? Também com um projeto legal em parceria com a CAERT, com a Rádio Centro-Oeste. Então a gente só agradece o pessoal do Objetivo. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu, Niquete. Um abraço. Fique ligado no 100.9 e também no site rco.com.br. Um ótimo dia a todos. Até mais. Tchau, tchau.